Sejam bem-vindos a este primeiro curso, onde falaremos da origem da magia de Salomão. Meu nome é Abognazar Baltazar e é uma imensa satisfação estar abrindo a primeira aula da Escola de Magia Salomônica da Toca Arcana, patrocinada pela Ordo Sacra Salomonis Regis. Como sabemos, o rei israelita Salomão, filho de Davi, tornou-se célebre por sua sabedoria, por seu desencanto diante do mundo e da vida no livro de Eclesiastes, por sua produção literária e sua apostasia, e, claro, por seu poder como mago em dominar demônios. Sim, o rei é especialmente lembrado por seu controle sobre espíritos demoníacos, desde os manuscritos do Mar Morto até as práticas ocultistas contemporâneas da magia salomônica. Esse rei israelita ocupa um lugar central na história da magia, ao lado de figuras luminosas como Zoroastro, Pitágoras e Hermes Trismegisto. Mais famoso por seu anel mágico com selo, diz a lenda que Salomão controlou e aprisionou toda uma hoste de demônios durante a construção do Templo de Jerusalém. Nesta aula, quero voltar ao ponto zero que sobreviveu dessa narrativa lendária, o texto dos primeiros séculos da Era Comum, conhecido simplesmente como o Testamento de Salomão. Nele encontramos uma história plenamente desenvolvida, em que Salomão aprende a compreender e aprisionar hordas demoníacas durante a construção do Templo de Jerusalém, mas também encontramos algo provavelmente maior do que uma mera narrativa. Na verdade, talvez o próprio fundamento da escola de magia salomônica, que continua existindo até hoje. O Testamento de Salomão está em algum lugar entre lenda narrativa e grimório prático, sendo ao mesmo tempo um manual mágico e um mito lendário. Mas agora, vamos às bases da magia salomônica, ao poder de Salomão sobre as hostes demoníacas e a verdadeira estrela dessa lenda, as dezenas de demônios com os quais Salomão se comunica, aprisiona e controla. A noção da sabedoria quase sobrenatural de Salomão já pode ser encontrada na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento cristão, e na virada da Era Comum, essa sabedoria já havia se estendido ao campo da magia, especialmente ao controle sobre demônios e ao exorcismo em geral. Encontramos essa ideia já plenamente desenvolvida no historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, que nos conta ter testemunhado um exorcismo diante de um imperador romano, no qual foi usado um anel portando o selo de Salomão. Também entre os manuscritos do Mar Morto, há um texto tendo um encantamento de exorcismo que invoca a própria autoridade de Salomão. Nos séculos que se seguiram, o poder de Salomão sobre forças demoníacas aparece por toda parte, desde os papiros mágicos gregos produzidos no Egito até as tigelas de encantamento da Mesopotâmia, destinadas a capturar e prender espíritos antes que entrassem numa casa para incomodar as pessoas. Essa tradição se estenderia e seria compartilhada por pagãos, judeus, cristãos, mandeus e muçulmanos em todo o mundo antigo ao longo dos séculos, consolidando assim Salomão como o mago por excelência. Essa reputação continuaria com o desenvolvimento mais amplo da magia salomônica durante a florescente Idade Média europeia, sobreviveria e prosperaria com a ascensão da maçonaria no início da modernidade e seguiria popular nas práticas ocultistas contemporâneas. Mas que texto podemos apontar como o locus classicus de todo esse gênero da magia salomônica? A resposta parece ser um texto realmente extraordinário, conhecido na história como o Testamento de Salomão. O Testamento é, em grande parte, um catálogo demonológico enquadrado em torno da construção do Templo de Jerusalém por Salomão, usando esses demônios. Ele foi produzido em algum momento nos primeiros séculos da Era Comum? Bem, essa é a resposta simples. Mas não vamos sair deste episódio sem complicar muito mais do que isso.
Para ser honesto, praticamente nada pode ser conhecido com certeza sobre as origens do texto. Ele é anônimo, porque, convenhamos, quem colocaria seu nome num livro majoritariamente voltado a aprisionar e controlar demônios? Foi originalmente composto em grego koiné, muito semelhante ao do Novo Testamento, e muito provavelmente escrito por um cristão primitivo, profundamente familiarizado com a demonologia judaica pré-talmúdica, provavelmente com o interesse de produzir um texto voltado às práticas exorcísticas e médicas da época, na medida em que havia alguma diferença entre exorcismo e medicina naquele tempo. Parece mais provável que o texto tenha sido produzido na Palestina romana, embora a tecnologia mágica descrita nele seja surpreendentemente semelhante à magia greco-egípcia, atestada um pouco depois nos papiros mágicos gregos. O texto, em alguma forma, provavelmente já existia antes do ano 400 da Era Comum, porque é mencionado no diálogo de Timóteo e Áquila, produzido por volta dessa época, embora boa parte da demonologia também possa ser confirmada de forma cruzada no teólogo cristão do século III, Orígenes, ainda que isso possa refletir apenas um fermento demonológico egípcio geral do qual ambos dependiam. É evidente, porém, que o texto passou por uma história longa, complicada e tortuosa de recensões. No mundo antigo, o Testamento de Salomão é uma complexa acumulação de biografia salomônica, vários catálogos demonológicos não muito coerentes entre si, informações médicas e astrológicas e vários tipos de tecnologias mágicas, tudo isso combinado ao longo de séculos em diferentes graus de modificação e corrupção. O que talvez pareça mais provável é que o texto tenha combinado uma biografia lendária de Salomão com tradições demonológicas, seja por um cristão com acesso a essa tradição judaica, seja, talvez mais provavelmente, por um judeu cristão com um interesse muito específico em medicina exorcística. Mais tarde, nos primeiros séculos da Era Comum, esse texto foi ampliado com mais literatura demonológica, sobretudo de caráter astrológico, provavelmente extraída do Egito. Num estágio ainda posterior, o testamento passou a ser orientado cada vez mais para a prática mágica, afastando-se do mundo da descrição para tornar-se algo operacional. De fato, na fase final da recensão do texto, práticas mágicas explícitas foram interpoladas nele, e frequentemente ele aparece encadernado junto a outros manuais francamente mágicos do período bizantino. O texto em si é difícil de resumir porque, como eu disse, ele é basicamente um catálogo demonológico enquadrado em torno da construção do Templo de Jerusalém por Salomão. O texto começa com um dos trabalhadores favoritos de Salomão sendo atormentado por um demônio. Até aí tudo bem. E por atormentado, quero dizer que o demônio roubava seu salário, suas provisões de comida e sugava sua alma pelo polegar enquanto ele dormia. Por razões que não ficam claras, Salomão realmente se afeiçoa a esse jovem trabalhador e suplica a Deus que intervenha em toda essa questão demoníaca. Então Deus envia o anjo Miguel para dar a Salomão um anel com um selo especial, capaz de aprisionar e controlar demônios. Esse anel com selo já aparece em Joséfo no século I, mas a camada mais antiga do Testamento não parece fornecer mais nenhuma informação ou descrição do selo em si, apesar disso ser provavelmente a parte mais visivelmente interessante de todo o livro do ponto de vista da prática mágica. Mas como mencionei, o texto acaba tomando uma trajetória bastante prática e vários manuscritos fornecem diferentes versões desse selo salomônico. Na verdade, parece haver tantas versões do selo quantas há manuscritos, ou ao menos tradições manuscritas. Os motivos mais comuns do selo são termos mágicos ou palavras mágicas, às vezes em hebraico, dispostos em círculos,
muitas vezes exibindo um pentagrama ou hexagrama, junto a símbolos mágicos adicionais. Porém, no início da Era Moderna, com o desenvolvimento da Lesser Key of Solomon, provavelmente a versão mais popular da magia salomônica hoje em dia, o selo passou por transformações dramáticas. Quase nada disso pode ser encontrado no selo da Lesser Key of Solomon. Você pode comparar o que aparece na tela do manuscrito Harley MS 5596, um manual mágico do século XV, que inclui várias recensões do Testamento, junto com uma grande quantidade de outra literatura mágica, com a versão mais popular da Lesser Key of Solomon, para ter uma noção da enorme variação que aparece nesses manuscritos sobre o que exatamente era o selo de Salomão. Então, qual deles é mais preciso ou tem mais poder mágico? Não sei, não faço a menor ideia. Entrega o anel ao jovem. Quando o demônio vem sugar seu polegar, de modo bastante perturbador, ele lança o anel no peito do demônio, estilo Pokémon, aprisionando-o imediatamente e arrastando-o diante de Salomão. O demônio, como toda a verdadeira procissão demoníaca que virá depois, é forçado a revelar seu nome, sua posição astrológica no cosmos, suas atividades, os males específicos que inflige à humanidade e sua genealogia, algo que considero uma das partes mais fascinantes dessa tradição demonológica. Beelzebub, por exemplo, é o último grande anjo a ter caído à terra, junto com a descida dos anjos originais. Outros, como Asmodeus, têm pais angelicais, mas mães humanas, num estilo meio Nefilim. Depois disso, cada um revela também o anjo correspondente capaz de frustrá-lo, antes de ser condenado a várias formas de trabalho forçado na construção do templo. Nesse caso, porém, o demônio capturado é Órnias, cujo nome significa literalmente algo como atormentador, que habita em Aquário, e é descrito como um demônio que estrangula homens de Aquário atraídos por mulheres de Virgem, podendo também aparecer como um ser alado ou como um leão. Disse que Ornias descendeu de um arcanjo caído e é subjugado pelo arcanjo Uriel. Como punição por atacar esse jovem, Salomão o condena a trabalho forçado cortando pedras para a construção do templo. Ornias, como muitos demônios, tem medo de ferro. Por causa desse medo do ferro, Órnias se oferece para entregar seus companheiros demoníacos, tornando-se delator. Sem se deixar abalar, Salomão faz Uriel convocar monstros marinhos e lançar o destino de Ornias ao chão. Essa sessão é tão incrível quanto obscura, mas agora Salomão consegue o melhor dos dois mundos. Ornias é forçado a trabalhar até a conclusão do templo e também a trazer diante dele o príncipe dos demônios, Beelzebub. Uma vez que o príncipe dos demônios é aprisionado, no mesmo esquema de jogar o anel em seu peito, todo o séquito demoníaco é trazido diante de Salomão. Cada um deles é aprisionado e forçado a revelar, novamente, seu nome, informações astrológicas e suas travessuras demoníacas, antes de ser condenado a trabalho pesado na construção do templo, desde cortar pedras até fiar corda e carregar água. Embora sempre me tenha parecido que essas tarefas servis desperdiçam um pouco do potencial demoníaco deles para fazer outras coisas. Essa narrativa dos demônios construindo o templo, aliás, deve ser contrastada com outro ciclo lendário encontrado no Talmud babilônico, no qual Salomão usa vários tipos de demônios, especialmente Asmodeus, para encontrar um verme mágico chamado Shamir, que ajudaria na construção do templo. Cada narrativa demoníaca é fascinante e mostra a ampla gama de tradições demonológicas acessíveis aos redatores desse texto. Temos os personagens habituais, como Asmodeus e Beelzebub. A demônia Lilith aparece, embora nesse texto ela seja conhecida como Obizut, o que é interessante. Entre os demônios menos conhecidos estão
uma figura parecida com uma sátiro chamada Onoskelis, o demônio do vento de nome mais latinizado Lix tetrax, um demônio do vento à maneira de Pazuzu chamado Ephipos, um dragão alado, o temível demônio cavalo marinho Cunopegos, além da demonessa lunar feminina de 2 cabeças, chamada Inepsigos, entre vários outros. Além disso, o texto traz um interlúdio algo gnóstico, em que os 7 planetas parecem ser designados como governantes demoníacos deste reino, conhecidos como engano, discórdia, destino, aflição, erro, poder, e o último é chamado de o pior. Isso é muito interessante porque faz paralelo com a origem do mundo, da biblioteca de Nag Hammadi, onde a morte é produzida por Yaldabaoth, o demiurgo, para governar o 6º céu. Essa morte, sendo andrógena, produz 7 filhos e 7 filhas, que através do incesto geram uma multidão de outros seres. Esses 7 filhos e filhas originais da morte são muito semelhantes aos encontrados no Testamento. Embora as listas não coincidam completamente, compartilham ao menos Eres, ou discórdia. Os textos gnósticos concluem dizendo ao leitor que os nomes demoníacos e as funções de todos esses seres gerados pelo incesto podem ser encontrados num livro de Salomão. Sou cético de que seja exatamente o Testamento tal como o temos, mas suspeito fortemente que este seja um caso de viés de sobrevivência, em que muita outra literatura salomônica, semelhante ao Testamento, existia. Não é uma correspondência forte, mas ainda assim é notavelmente sugestiva. Falando em Nag Hammadi e Egito, o texto também contém uma lista detalhada de 36 demônios que correspondem aos decanos do zodíaco. Essa distinção astrológica parece muito provavelmente ter origem egípcia, não palestina. E esse catálogo demonológico é especialmente importante na transição do texto rumo a um manual prático, pois praticamente todos esses demônios parecem estar especialmente ligados a doenças. Parece que essa parte zodiacal foi incluída justamente no processo de tornar o texto prático e não apenas narrativo. Vale a pena notar o quanto o cosmos está povoado de demônios no Testamento, do círculo do zodíaco aos próprios planetas, passando pelas várias estrelas e pelos lugares selvagens da Terra. O mundo parece simplesmente cheio de demônios, um verdadeiro pandemônium. Depois dos demônios astrológicos, aprendemos que os demônios conhecem o futuro porque conseguem voar até perto do trono de Deus antes de se esgotarem e despencarem de volta à terra como estrelas cadentes. Enquanto isso, no canteiro de obras do templo, surge um problema. Nem homens nem demônios conseguem colocar no lugar a enorme pedra angular do templo. Ao mesmo tempo, Salomão recebe uma carta aflita do rei da Arábia pedindo-lhe que elimine o poderosíssimo demônio do vento Ephipos. Salomão envia seu emissário e eles aprisionam Ephipos numa garrafa de couro. Depois, esse demônio aprisionado concorda em trabalhar com o demônio do Mar Vermelho, Abizet-Bou, para colocar a pedra angular do templo. Uma vez colocada a pedra, parece que o demônio do Mar Vermelho, que também ergueu uma gigantesca coluna para fora do Mar Vermelho, fica preso para sustentá-la no céu para sempre. Isso provavelmente é a origem da Via Láctea, pelo menos no texto. Vale notar, aliás, que Abizet-Bou é o demônio que os magos egípcios Janes e Jambres empregaram quando duelaram magicamente com Moisés e Arão, além de endurecer o coração do faraó, de alguma forma, tirando Deus dessa responsabilidade, e seguiram perseguindo os israelitas com o exército egípcio até serem engolidos pelo Mar Vermelho quando ele se fechou sobre eles, junto com todos aqueles pobres egípcios. O Testamento de Salomão termina com a queda de Salomão. Com a construção do templo concluída, Salomão pode voltar ao seu verdadeiro amor
A busca da sabedoria? Não. Sua devassidão. Para obter os favores de uma mulher sunamita, Salomão sacrifica 5 gafanhotos aos deuses pagãos Rafã e Moloque, e o Espírito de Deus o abandona. Ele coloca ídolos no templo que passou todo aquele tempo construindo com a ajuda dos demônios. Salomão nos conta que compôs o testamento para seus companheiros israelitas, para que o saber demonológico não se perdesse. De fato, lendas posteriores dizem que o livro foi escondido por Ezequias e sobreviveu até hoje. É claro que o próprio texto, embora fundamentalmente seja um livro de demonologia judaica pré-talmúdica, já é nesse ponto profundamente cristão. Muitas das adjurações e da linguagem exorcística do texto surgem diretamente do Novo Testamento, e muitos dos demônios só podem ser completamente presos por um poder futuro, curiosamente retratado como uma espécie de anjo que será executado e ressuscitará dos mortos. Sim, o texto meio que retrata Jesus como um anjo poderoso, e algumas das fórmulas mágicas de aprisionamento parecem ser tiradas diretamente da boca de Jesus agonizante. Uma versão disso é um encantamento chamado Elohi, que provavelmente seriam as últimas palavras de Jesus. Assim, o texto também é um tipo de sabedoria profética cristã. Enquanto Salomão aprisiona alguns demônios algumas vezes, acaba por cair numa vida de idolatria movida pela luxúria. Seria Jesus quem aprisionaria plenamente todos os demônios, venceria a própria morte e permaneceria divinamente puro. Mas, como destaquei, o Testamento de Salomão é um texto que fica em algum ponto entre uma simples história das aventuras de Salomão com os demônios, um catálogo demonológico e um manual de magia demonológica. Claramente o texto alimenta a imaginação em todas essas direções. Mas uma coisa é certa: os meros contos da magia salomônica inspiraram a produção de textos mágicos cada vez mais orientados para a prática, até mesmo dentro do próprio Testamento. A literatura mágica salomônica posterior frequentemente encadernada com ele, especialmente a Higromanteia grega, ou Tratado Mágico de Salomão. Esse texto, por sua vez, serviria de fundamento para toda a prática da magia salomônica, à medida que se desenvolve na Europa Ocidental até os dias de hoje. Naturalmente voltarei a Higromanteia, ou Tratado Mágico de Salomão, em um episódio futuro. Então fique atento. O Testamento de Salomão é leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em ritual e magia salomônica, na história da demonologia, ou simplesmente no imaginário em torno de Salomão, como nossos irmãos maçons por aí. É uma peça fantástica de lenda muito antiga e prática mágica, especialmente por permitir ver como essas lendas e práticas se desenvolveram ao longo dos séculos e do milênio. Esse texto tem quase 2000 anos.